Gente, 8 horas 12 minutos, já voltamos. Opa, eu fui ali dar uma olhadinha pela janela para ver, tá com sol e a previsão hoje é de 31 graus. Haja resistência física, haja imunidade. À noite 18, 19, agora agora durante o dia, né, 31 graus. Isso, segundo os especialistas, chama-se amplitude climática, né? É uma diferença muito grande entre a mínima e a máxima e haja resistência. É o que eu falo, toma lá a sua vacina contra a gripe lá na Clínica Vacina Plínio Bacelar. Aliás, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Estamos de volta com o Folha no Ar. Hoje, quinta-feira, dia 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente. Dia também internacional Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente. E com a gente aqui hoje, né, não poderia ser diferente, nosso querido professor Milton Hertal, que é engenheiro agrônomo e professor do IFE Guarulhos. Professor, nós já falamos desse Dia Mundial, Dia Internacional do Meio Ambiente, e assim, é pauta para muito assunto, para muitos programas, a gente tem que falar de outros assuntos. E a gente no intervalo aqui comentando sobre essa polêmica do fechamento da Arthur Bernardes, que na minha opinião, como eu já disse lá no meu canal, eu digo aqui, não deveria se discutir o fechamento da Arthur Bernardes. Toda cidade que tem um mínimo de organização não permite fluxo de veículos pesados, no mínimo durante o dia, né, em horário comercial. Isso não é a base da discussão. Para mim, o que a gente deveria estar discutindo agora é por que a estrada dos ceramistas, que hoje é recuperada pelo DER, Departamento de Estrada e Rodagens, do estado do Rio de Janeiro, não tem a obra no Pariciga. O senhor, como agrônomo, como engenheiro agrônomo, como professor do IFE, o que o senhor pode acrescentar de discernimento para a gente nessa discussão? E a gente falava que aquela obra foi feita no governo, assim como a Togo de Barros, que o pessoal não sabe. Tá certo também não saber, né? Enfim, da BR-101 até a José Alves de Azevedo, aquele trecho ali que passa pelo Açaí, que passa pelo Horto, né? O novo Horto, novo Horto não, ali é um bosque, né, que a prefeitura está fazendo. Um parque municipal. É uma outra questão que a gente pode falar, esse parque, Cláudio. Podemos sim, vamos falar sobre ele. Então, aquele trecho ali chama-se Togo de Barros. Perfeito. Tá, mas a gente já botou de Arthur Bernardes e pronto. Assim como a 28 de março também. Tem vários nomes, a gente chama de 28 de março. Mas duas coisas. A Arthur Bernardes não foi criada para aliviar trânsito para o porto. Não foi. Nem a estrada dos ceramistas foi. Porque a estrada dos ceramistas é antes da pedra inaugural do porto. A pedra inaugural do porto foi em 2006. A estrada dos ceramistas é 2004. É bem de antes. Eu lembro, né? Governo de Arnaldo Viana. Eu me lembro. Aquele trecho ali da Togo de Barros, quem fez foi, sabe quem? Alexandre Mocaibe. Prefeito Alexandre Mocaibe. Então vamos lá. Mas ninguém é obrigado a saber disso. Que o ideal seria pesquisar o mínimo, né? Mas não, a gente lembra, né, Cláudio? A gente viveu, né? A gente lembra da Avenida 28 de Março entupida com aqueles caminhões de tijolo, né? Era confuso, atravancava o trânsito e tal. E realmente veio a solução da estrada do ceramista. Achei fantástico na época, foi bom. Até pra gente. Quantas vezes eu cheguei em campo pegando a estrada do ceramista para evitar algum trânsito, alguma coisa na BR, né? Mas a gente estava falando que esse trecho da estrada do ceramista, ali onde é o carvão, aquela região ali, é um solo, a gente tem um fator edáfico, né, que seria o fator solo, que é um solo muito orgânico. Ali é uma região onde tem muito solo caracterizado, classificado como organossolo. São solos orgânicos, ou seja, houve deposição ao longo de muitos anos, de milênios, né? De muita matéria orgânica. Aquele rio, o Rio Ururaí,
né, que liga a Lagoa de Cima à Lagoa Feia, extravasando, né, com as cheias dessas lagoas ao longo dos anos, extravasando, e na verdade criou-se esses solos orgânicos, né? E o que caracteriza o solo orgânico? É um solo muito instável, né, para uma estrada. Então, para você, na verdade, precisa de uma base muito boa, porque ele vai se movimentar ao longo do tempo. Então, a gente precisa de uma base boa para que essa estrada não fique vulnerável. E nós que passamos aí, né, pela estrada ceramista, né? A gente vê que ela é cheia daqueles altos e baixos, aqueles desníveis e tal. É o reflexo desse solo orgânico. Então, na verdade, essa estrada, isso deveria ter sido previsto, né? Que ela, para existir, inclusive todo aquele distrito industrial, que não sei o que aconteceu, né? Surgiram empresas ali, a gente viu uma infraestrutura surgindo às beiras da estrada do ceramista, e aquilo acabou não se concretizando, né? Mas até para a criação de um distrito industrial, isso deve ser pensado, porque é um solo muito vulnerável, né? Então, ou seja, a infraestrutura ela tem que ser, né, deveria ter sido pensada para esse solo que se movimenta. Ele, não sei se você se lembra, Cláudio, inclusive algumas áreas desses solos orgânicos, né? Os organossolos, às vezes a gente fica aí com queimadas aí por meses, não sei se você lembra disso, às vezes na saída de campos ali, áreas ali que ficavam pegando fogo de forma espontânea. São esses solos, né, que vai liberando muito metano, e aí o fogo não parece que não acaba nunca, fica pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. A mesma situação ali nas margens da Lagoa Feia, ali a gente saindo de Ponta da Lama, indo para Dores de Macabu, né? Então são áreas caracterizadas por esse solo, né? Eram áreas de lagoa, então houve sedimentação de vegetação e algas, né? Ao longo de muitos anos. Essa área secou, teve um passado que ali era inundado, secou e ficou o solo orgânico, né? Então, é uma questão ambiental também, sabe, Cláudio? E eu comentava muito com meus alunos, né, na época que eu trabalhava na Cândido Mendes, sobre essa questão de ocupação do solo, né, mapas de ocupação do solo. Pode ser um ponto-chave nessa guinada nossa ambiental, porque o solo está aí, a gente precisa ocupar ele de forma ordenada de acordo com as características naturais do solo, né? Então, só para exemplificar essa questão, né, a gente já citou o exemplo da estrada, que ali, para receber uma estrada, a questão do solo deveria ter sido pensada anteriormente. Há um debate, né, bem acalorado aqui na região sobre a questão, por exemplo, da vinda do eucalipto, né, para a nossa região, né? Então isso já foi debatido, uma corrente, né, uma corrente ambientalista forte contra a chegada do eucalipto, etc. e tal. E aí eu fico me perguntando no meu íntimo, sabe, Cláudio? Peraí, mas como assim a gente vai ser contra a chegada do eucalipto, né? O eucalipto, se você for parar para pensar, ele é um recurso natural renovável. E um dos grandes dilemas da nossa sociedade atual é justamente a gente ter um modelo de desenvolvimento muito pautado no uso de recursos naturais não renováveis. Então, né, você vê, né, se a gente olhar aqui para onde nós estamos aqui agora, a maior parte do que a gente está aqui usando são recursos naturais não renováveis. O aço, né, o concreto, a areia, o tijolo, que é a argila, né? E aí, quando a gente vai analisar lá os princípios do desenvolvimento sustentável, os princípios é o quê? Precisamos passar a deixar um pouco de lado o uso intenso de recursos naturais não renováveis e passar a usar recurso natural renovável. E madeira é recurso natural renovável. Então isso está assim como base, é princípio. Então como eu vou ser contra a chegada na região de uma cultura que é recurso natural renovável? Aí a argumentação das pessoas é o quê? E é correto. Vai acabar com a água, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. Sim, realmente, ele está correto. Agora, se você define por essas técnicas de estudo, de mapeamento de solo, a gente consegue definir áreas próprias para o cultivo do eucalipto, né, de forma que a gente não consiga gerar essas agressões que são manifestadas muitas vezes nos grupos, nas conversas de corredores, né? Então, assim, vejo que muitas vezes, assim, acho que tem muito problema nosso que a gente poderia, assim, de repente, liquidar o problema simplesmente com o mapeamento de uso e ocupação do solo. Perfeito. Não, análise perfeita. E assim, se for levar em conta todas
os cuidados com a natureza, a gente então tem que parar agora de explorar tudo. Petróleo, minério, é isso então? Porque a exploração destrói tudo o sistema, o ecossistema. Então você tem que parar e então não vamos plantar eucalipto, que ele destrói o meio ambiente, né? E vamos então fazer o quê? Nada, não explora mais nada, não faz mais nada. Eu acho assim, a questão do eucalipto em Campos, eu já fui processado por isso até uma vez, enfim, isso lá para 2002, 2003, por aí. Foi quando esse debate começou, se acalorou aqui na região. A gente foi processado e foi Chico da Rádio na época, meu sogro, Chico da TV, foi processado, trabalhando na TV para Renatinho Barbosa, vereador, que, coitado, depois virou um grande amigo, um parceiro, falecido nessa BR-101 aí, que a gente tanto criticou naquela época também. Mas assim, porque aí se eu penso, se você pensar, não pode plantar eucalipto porque ele vai destruir. Então não pode fazer tijolo porque tem as cavas de barro lá que extrai o barro e destrói o ambiente. Então nós temos que parar tudo. Pois é. Então, por que o eucalipto é esse grande mal que destrói tudo, assim, que vai acabar com tudo? E na verdade a gente sabe que é planejamento. Poder... Aonde pode se plantar eucalipto, onde não se pode. E o governo define isso. Sabe quem usa e abusa desse tipo de planejamento, Cláudio? Estados Unidos, Canadá e Holanda. Imagina o holandês se ele não programasse o uso do solo dele, com aquela questão da invasão do mar. Então eles fizeram isso muito a sério, né? E aí com isso resolveram um monte de problema. O problema de canais que eles construíram lá, eles resolveram os problemas de inundação que eles tinham, né? O Canadá faz muito isso. A gente sabe que existe, mas não usa. Perfeito. Deixa eu voltar só na estrada do ceramista. E assim, engenharia agrônoma é uma coisa, engenharia de obras civil completamente diferente, mas uma está muito ligada à outra dentro do que diz respeito ao meio ambiente. É possível afirmar tecnicamente, assim, com sua experiência, que tem algum impedimento ali, que assim, os caras vão aí, falam aí que tem análise lá dos especialistas que não pode ter parecida naquela obra, mas não explica o que é o motivo, só fala que eu estou aqui com 300 técnicos, mas nunca, qual o motivo do não pode ter parecida? Eu também não consigo entender. É possível explicar isso tecnicamente, com a agronomia, como no seu caso, assim? Não, por conta do solo? Coisa? Não sei por que acontece isso, não sei. É porque, assim, já teve casos Deve ser alguma coisa operacional, né? Da obra em si, né? Eu acredito não que seja do solo. Não sei, provavelmente não. A questão do solo é essa que eu já comentei você já falou. Com você. É um solo ele se move mesmo, se né? move. Porque ele tem uma carga orgânica muito alta. E aí a atividade microbiana ali também é alta. Não, você teve o caso das formigas lá em Lagoa de Cima. Vamos, lembra disso? Arnaldo Viana começou a asfaltar da Tapera para lá, chegou ali, tinha um caso de umas formigas ali, e o Ministério Público, os ambientalistas corretamente agiram, vamos ver como é que faz, porque tem aqui, nesse local aqui, umas formigas e você não pode passar asfalto por aqui. Tem que ver o caminho. E aquilo ficou um tempão sem o asfalto seguir ali. Não sei se você lembra disso. Pode não lembrar. Provavelmente é formiga cortadeira, que elas fazem ninhos, né? Eu tinha minha formação nessa área com formiga cortadeira. Então elas fazem ninhos muito profundos, chega a 11 metros de profundidade e realmente compromete qualquer obra de construção civil, tá? Temos vários exemplos aí, por exemplo, de represas que foram comprometidas por conta de casa de formiga. O dique da BR-356 aqui de Três Vendas compromete estrutura de estrada. Não exatamente, é um dos problemas das formigas cortadeiras. É isso aí. Bom, estamos em Lagoa de Cima. Deixa eu ler algumas mensagens aqui que eu prometi ao pessoal rapidinho. Invasão, ocupação irregular em Lagoa de Cima. Walter Peçanha, bom dia, Cláudio. Nesta data festiva, como fica a situação de nossa neve negra, que já inicia a infestação da nossa cidade? Acredito que ele esteja se referindo à fuligem. Queima, né? A fuligem da cana. Eu vi ontem eu já reparei já teve que ontem? tinha. Eu reparei na minha casa. Minha nossa, aquilo acaba com tudo. Agora, outra questão também complicada, né? Porque
é irregular, é proibido aliás, o Ministério Público me parece que esse ano, 2025, já proibia totalmente a queimada. Era alguma coisa assim. Começou em 2017, aí foi protelando. As usinas, que hoje são só duas em Campos, a Sapucaia e a Canabrava eu não sei, mas a Sapucaia, que é da Coagro, eles têm filtro umidificado. Poucos são as fuligens que saem de lá. Isso eu sei. Sim. Isso já acompanha há muito tempo. E já filmamos, já mostramos. O filtro é bem interessante, é filtro e tem uns aspersores de água que espalham a água ali na chaminé. Então, o que passa de fuligem ali é bem pouco. Ou seja, essa fuligem vem das queimadas. Das queimadas da cana. Não tem como evitar isso, senão o uso de máquina para colher as canas, né? Sim, assim, a questão da queimada da cana é uma visão assim muito de curto prazo para quem faz a prática, né? Porque você tem só questões negativas. A cana que é queimada, Cláudio, ela começa a sofrer um problema de inversão de sacarose. Então você queimou, você tem que imediatamente cortar, botar no caminhão e levar para a usina. E lá na usina você tem que moer essa cana rapidamente, senão você começa a perder teor de sacarose. Além disso, aí se você for parar para a questão do solo, já era uma monocultura, um local com uma biodiversidade muito baixa. E aí você pega grandes áreas e coloca fogo. Então você dá mais um outro golpe no pouco de controle biológico que estava havendo ali, de interação entre espécies, né? Então, assim, do ponto de vista da biodiversidade, o fogo é uma catástrofe completa. E eu não sei, Cláudio, não sei se a gente anda pelo interior de Campos, você passa em áreas queimadas de cana, você vê as carcaças dos animais ali. Também. A carapaça, o negócio do tatu, a ossada da cobra. Prear, etc. então. Preais. Exatamente. Já tem gente que bota fogo nos canaviais para caçar prear. Tem essa prática. Meu Deus. Outra mensagem aqui, a Fátima Beruti. Bom dia, Cláudio. Sou Milton. Aproveitando o tema para denunciar mais uma vez sobre o esgoto in natura que é jogado no Rio Paraíba do Sul, em frente à rua Valtamar Fernandes Pimentel. É em Guarulhos, né? Valtamar Fernandes Pimentel ali Jardim Carioca. Por ali. Secretaria avisada e empresa Vital também. Vamos tirar esta aberração do nosso Paraíba. Eu sei qual que ela está se referindo. Como é que é o nome da... Rua Valtamar Fernandes Pimentel, Fátima Beruti. A pessoa que mandou a mensagem? A Fátima. Fátima, por colocação perfeita. A gente faz algumas práticas, sai com os alunos e uma coisa que eu sempre gosto de mostrar, Fátima, é a questão dessas bocas de esgoto. Na verdade, são as galerias de água pluvial que devem existir, tem que existir, né? Mas tem muita gente que pega e joga o esgoto nessa galeria pluvial, Cláudio. Então você vê que num dia de sol, irregular. Tá lá saindo água. Ali só deveria sair água no dia de chuva, mas tá lá escorrendo aquela água dia e noite. Ligação irregular. Ligação clandestina na rede de água de chuva. Isso, clandestina. Que a população faz. Isso, e o esgoto de natura direto pro rio, um absurdo. E, cara, o pior do esgoto é a gordura da cozinha, se você não sabe. Péssimo, quer dizer, também. Quem não sabe, né, é bem pior do que... Minha nossa. Do que o esgoto do banheiro. O esgoto do banheiro também é ruim. Mas o óleo demanda muito micro-organismo para degradar o óleo, aí acaba diminuindo muito o oxigênio da água, etc. Beto achou uma mensagem aqui, eu não vi não, no Instagram. Vamos lá. Vicente Oliveira. Oi, Vicente. Conhece ele? Conheço, meu amigo. A estrada dos ceramistas corta várias lagoas naturais que foram impactadas. As obras para a construção da estrada não consideram infraestrutura hidráulica adequada. Verdade, outro problema. Minha nossa. Outro problema sério que a gente anotou para falar, e a gente tem que tentar aqui otimizar esse tempo o máximo possível, com relação à Lagoa de Cima. E Lagoa de Cima é um paraíso ecológico, paraíso, lindo. Uma riqueza ecológica que a gente tem, que pode ser usado, pode ser explorado turisticamente, mas desde que tenha-se responsabilidade, tanto pelas autoridades, como sobretudo pela população que vai lá e deixa o lixo. E depois é o mesmo que reclama que está sujo, que eu não entendo. Sim. Isso na minha cabeça, é difícil pra caramba. Me fala aqui uma coisa. Qual é a situação hoje
dessa degradação, dessa ocupação irregular de Lagoa de Cima? Qual é o diagnóstico que é possível dar sobre Lagoa de Cima? Bem, Cláudio, Lagoa de Cima é uma APA, né? É uma unidade de conservação, né? Dentro das categorias de unidade de conservação, a APA é de uso sustentável, né? E assim, é uma da categoria bem flexível, né? Ela é bastante permissiva, né? Essa categoria de unidade de conservação. Mas é uma unidade de conservação. E a gente observa coisas na Lagoa de Cima, reforçando o que você falou, um paraíso lindo, né? E caiu realmente na vontade do campista, né? Como a gente vê gente indo para a Lagoa de Cima final de semana. Eu sou adepto, adoro ir para a Lagoa de Cima, curto a Lagoa de Cima, né? E a gente vê que o movimento realmente se intensificou muito. Então as pessoas, gostam de ir à Lagoa de Cima. Mas não consigo entender, é controverso para mim. O poder público vai e cria unidade de conservação. Tem alguns benefícios disso, né? Tem a questão do ICMS ecológico, que acaba ajudando a prefeitura, etc. Mas criou-se a unidade de conservação APA Lagoa de Cima e simplesmente se abandonou. Porque a gente não vê nenhuma ação do poder público querendo, pelo menos visualizando as questões que estão acontecendo hoje na Lagoa. Então a gente vai chegando na Lagoa ali por Tapera, a gente de cara já se depara com uma ocupação irregular. Um monte de casas que foram construídas dentro da Lagoa. Então é todo verão, pelo menos uma vez no ano, pelo menos, quem quiser frequentar aquelas casas tem que ir de barco. Então você imagina a pessoa que para ir constrói uma casa na beira de um paraíso, mas para chegar tem que chegar de barco, né, em algumas épocas do ano. Então, ou seja, essa casa foi construída dentro da área de Lagoa. E aí tudo bem, vamos imaginar que isso não tenha tanto problema, isso é um problema do proprietário. Não. E o esgoto daquela casa? Quando a lagoa enche, a água da lagoa vai se misturar com a água daquele esgoto, né? E aí a gente vai ter o esgoto sendo solubilizado dentro da área da lagoa. Então tá errado, né? Aquilo ali é a área de lagoa, a área de peixe, dos animais que se procriam naqueles ambientes ali, naquela limite entre a lâmina d'água e o solo, né? Então é um absurdo, né, a construção das casas. Um outro absurdo maior ainda é a construção agora de bares e restaurantes. Então tem um que acabou de ser inaugurado. Esse restaurante ele está assim, a uns 10 metros da lagoa, no lado esquerdo do asfalto para quem vai para a Lagoa de Cima. E um restaurante, você tem uma cozinha muito ativa no restaurante, né? Imagina a quantidade de lixo e dejetos que são gerados diariamente. E praticamente dentro da lagoa. Quando tem a cheia, aquele restaurante ele certamente vai ser alagado. Então aonde está sendo jogado esse dejeto? Então isso está acontecendo, assim, eu vejo isso acontecer de forma muito acelerada agora, a gente pode dizer nos últimos 3 anos, Cláudio, desde a pandemia, alguma coisa assim, houve uma intensificação muito grande, né, do turismo na Lagoa de Cima, mas assim, uma ocupação completamente desordenada, eu não sei, né, gostaria de pedir atenção, né, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, porque está muito desregrada a ocupação da Lagoa de Cima, né, desmatamento, a construção de alguns condomínios. O camarada tinha uma terra ali, viu que bombou a Lagoa de Cima, né, usando um termo popular, e aí construiu um condomínio, mas, né, com vários pequenos terrenos. Qual é a infraestrutura desse condomínio? Né? Para onde está indo o esgoto? Então, assim, né, faço um apelo aqui, né, para o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente para que tenha um cuidado mais, um olhar mais clínico, né, nessa ocupação que está ocorrendo na Lagoa de Cima. Qual seria o limite ideal para a instalação, por exemplo, de um restaurante, um quiosque? Porque eu acredito que a gente consegue, de alguma forma, encontrar um meio, e aí, assim, sei que é complicado isso, mas é polêmico, mas eu acredito que com regularização e com fiscalização permanente, que é um problema também que a gente tem, é falta de fiscal. Exato. Esse é um problema. Isso estou falando só de Campos, não, do Brasil todo. Falta fiscal para tudo, que tem muita lei, aliás, no Brasil, a gente sabe, mas falta fiscal para tudo. Se tivesse a quantidade de lei e a quantidade ideal de fiscais, muitas coisas seriam evitadas, como, por exemplo, as invasões, as ocupações irregulares. O que é um limite que a gente pode traçar ali entre a exploração correta, devida, que eu acho que pode ter, penso que pode ter, ou você pode até me falar se sim ou não, mas entre
a lagoa e o ideal para a população e também para o meio ambiente. Então, limite que eu digo de ser uma unidade, espaço. Sim, por ser uma unidade de conservação, qualquer coisa que aconteça na unidade de conservação, ela tem que ser submetido ao comitê gestor, né? A quem cuida dessa unidade de conservação. Então, não sei se esse comitê gestor dessa unidade de conservação já está montado. Sinceramente, eu sei que alguns anos atrás houve uma tentativa, 2, 3 anos atrás, para montar esse comitê gestor. Não sei se ele foi consolidado, mas, assim, você falou da fiscalização. Tudo bem que a gente não tenha um fiscal para ir lá toda semana ou todo mês, mas a pessoa que constrói um restaurante, ele não faz de um mês para o outro, Cláudio. Entendeu? Aquilo é uma obra que vai se arrastando ali alguns meses. Então não é possível que também de vez em quando não possa ir lá, opa, peraí, não tá legal isso aqui não pode, você está construindo dentro da lagoa. Será que ninguém está vendo isso? Todo mundo, na verdade, está vendo, né? Então, me parece assim que falta um pouco de vontade, né, política para poder agir nesse caso da Lagoa de Cima. E eu fico imaginando, sabe, Cláudio, que lugar lindo, né? E por que não ter uma orla, assim, usando um paralelo, né? Eu lembro quando foi feita aquela orla na praia de Rio das Ostras, né, em Costa Azul, né? Então fizeram uma orla bonita, agradável, as pessoas caminham lá até hoje, inclusive atualmente está meio abandonado, né? Também. Mas imagina se a gente tivesse uma orla agradável para poder caminhar, passear na Lagoa de Cima. Ia transformar completamente o lugar e aí sim ia trazer sustentabilidade na exploração turística daquele lugar, né? Aqueles comerciantes que ali se instalam poderiam realmente ter uma guinada, né, de realmente fazer um turismo sustentável, oferecer serviço de qualidade, né? E o que a gente vê hoje é que muitas coisas ali também o serviço não é de tanta qualidade, o próprio barzinho está instalado no local inapropriado, né? Uma outra questão muito interessante que eu vejo ali, você estava falando na questão da Estrada do Ceramista, Cláudio. Poxa, essa onda positiva da pedalada em Campos, que bacana que é isso, né? Muita gente adepto da questão do pedal. Por que não pensar em fazer um corredor para o pessoal ir pedalando para a Lagoa de Cima? Então a gente vai para lá aos finais de semana e é aquela confusão, aquele conflito entre o motorista do carro e o ciclista, né? E é uma pista muito estreita. Ali não tem acostamento. Não tem acostamento. Então, poxa, se cria-se ali um corredor para as pessoas que quiserem fazer a pedalada para a Lagoa de Cima, chegando lá tendo um local próprio para ele para andar de bicicleta também, eu tenho certeza que a gente estaria caminhando para um turismo sustentável no local, sabe? É possível, né? Conciliar a exploração, que eu gosto de chamar de santuário ecológico, como é a Lagoa de Cima. O professor Carlos Rezende, sim, da UEM, professor Carlão, tem um livro sobre a fauna e flora lá de Lagoa de Cima, que é fabuloso. Eu li o fabuloso. livro. A biodiversidade é incrível. Incrível. De aves é impressionante. Algumas espécies já extintas, infelizmente. Sim, mas que são visualizadas naquele local lá. Exatamente. Eduardo Shimoda comenta aqui no Face. Bom dia, Cláudio, Milton e todos os ouvintes do Folha no Ar. Professor Milton é um excelente pesquisador com grandes contribuições na área ambiental e na educação. Campos tem muito a agradecer a ele. Parabéns pelo trabalho, professor Milton. Forte abraço, professor Shimoda. Para quem não sabe, a gente fala aqui, eu falo Shimoda, ele considera, né? O que acontece? Ele foi aquele cara que deu o norte aí, o rumo. Ele é estatístico, especialista em estatística. Especialista, muito bom. Durante a pandemia, que você via aquelas ondas do vírus, e aí, né, você chegava a números absurdos de pessoas infectadas, ele previa antes, bem antes, eu fico arrepiado. Ou seja, gente, semana que vem vamos ter uma onda, segura a barra aí, porque vai ficar brava a situação. Sim, sim. E ele foi essa luz aí naquela escuridão toda, sempre a gente lembra, não tem... Pode até ser enjoado, mas eu lembro, toda vez que a gente fala com ele, a gente lembra desse... Ele fazia previsões trabalho. E muitas ele acertava, é verdade. Sensacional. Bom, meu caro professor Milton Hertal, eu preciso fazer mais um
curtinho intervalo comercial e já a gente volta só para a gente falar sobre o presente que a gente está ganhando aí, o PL da devastação, projeto de lei de licenciamento ambiental, que para muitos é uma desburocratização, mas para outros é o que pode falar lá que aquele ministro queria tanto, né? O Salles, sim, ex-ministro Salles, ministro do Meio Ambiente, pedindo ao ex-presidente Bolsonaro para abrir a porteira que a boiada passava, né? Por conta de um outro assunto que estava mais em evidência, ele liberava que isso está desde 2021, esse PL, e já passou agora no Senado, está na Câmara, vai para a Câmara, que para mim não quer dizer nada de dificuldade. Outro elogio aqui também, professor Milton é uma referência na área ambiental, poderia ser melhor aproveitado pelo Poder Executivo local. Alcenir Bueno Freire. Ô, Alcemir, professor, um abraço. Também, professor. Meu colega. Colega seu também. Gente, 8h43, rápida pausa aqui no Folha no Ar, 2 minutos para a gente voltar e continuar conversando aqui com o professor Milton Hertal, agrônomo, engenheiro agrônomo ao vivo aqui com a gente nesta manhã. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade, mas quando viajamos fica complicado. Ficava! Por